viemos aqui nessa noite, irmãos, pensar algumas coisas na nossa vida. Pensar como a gente está entendendo ou entende o que é o Evangelho. Assentado como os amados estão, Evangelho de João, capítulo 8. Glórias a Deus. Uma passagem bem conhecida fala acerca da mulher adúltera. Versículo 1 ao versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu São João, o capítulo de número 8, versículo 1 ao versículo de número 11. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Muito conhecida a passagem, mas de muita valia por nós. Nós precisamos entender qual é o nosso papel no Evangelho. Nós precisamos entender o que significa uma alma para Jesus. Nós precisamos entender o que significa pessoa para pessoa. E nós precisamos entender, na grande verdade, o que é amor de Deus pelo próximo. O que significa esse segundo mandamento, de tanta importância para nós, que vai abranger uma grande parte da nossa vida cristã. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a nós mesmos, irmãos. Eu vou dizer para os irmãos que não é uma coisa tão simples, mas é algo que nós precisamos desenvolver se verdadeiramente nós somos cristãos. Nós temos visto um evangelho sendo pregado aí onde não há muito amor ao próximo, não. Há muito amor às pessoas, de pessoa para pessoa, há muito amor de interesse, há muito amor aonde as pessoas veem que muitas das vezes, infelizmente, falando assim, as pessoas veem que vão ganhar alguma coisa, vão ser beneficiadas em alguma coisa, e isso não é amor. Amor é independente daquilo que a pessoa é, amor é independentemente daquilo que a pessoa tem, amor é independentemente daquilo que a pessoa faça. Nós amamos como Jesus amou. Então nós procuramos ter as pessoas amadas por nós. E para amarmos, irmãos, é preciso também compreender as pessoas. Falta no nosso povo, nesses últimos dias, muito quesito compreensão. As pessoas não estão se compreendendo muito, muitos cristãos estão acusando uns aos outros, reclamando um do outro, muitos cristãos se degradando na obra de Deus, a começar por lideranças, se degradando, brigando, lideranças, muitas das vezes brigando por coisas que não pertencem a elas, mas pertencem ao Senhor nosso Deus, e está aqui sendo administrado por nós que somos servos, servas do Senhor, e estão brigando uns com os outros a ponto de se acusarem, a ponto de haver entre esses líderes ou essas lideranças, a ponto de haver processos judiciais. Nós estamos vivendo verdadeiramente algo terrível nesses últimos dias, terrível para a igreja do Senhor, porque a igreja vai perdendo a sua autoridade, a igreja vai perdendo o seu poder de fala, a igreja vai perdendo verdadeiramente o caráter de ser igreja, porque alguns daqueles que dizem ser igreja estão fazendo tudo totalmente ao contrário. Nós vamos ver aqui uma passagem que eu já disse para os irmãos, muito conhecida, e a passagem vai dizer que Jesus foi para o Monte da Oliveira e ele passou a noite lá no monte. Porque o versículo 2 vai dizer que pela manhã cedo voltou para o templo. Então Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras. Com certeza orando como sempre, com certeza ali em ligação com o Pai, com certeza ali sempre se preparando
para situações que pudessem acontecer, e havia uma situação realmente bem emblemática esperando por ele logo pela manhã. Porque vai dizer aqui o texto, no versículo de número 2, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, ou seja, levaram a mulher para o templo, ou seja, foram atrapalhar o que Jesus estava fazendo. E eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer, irmãos, que no nosso meio tem muita gente atrapalhando a obra de Deus. Tem muita gente usando a obra de Deus como meio próprio. Tem muita gente fazendo da obra de Deus aquilo que bem entende. Esses homens, tudo que eles queriam era tentar pegar Jesus em alguma situação. E para isso eles não tinham nenhum tipo de escrúpulo. Eles não tinham escrúpulo. Os escribas e fariseus não tinham escrúpulo. Eles simplesmente pegam lá uma mulher, aonde eles estão dizendo que ela foi pega no ato do adultério, pega essa mulher, leva até onde Jesus estava ensinando no templo, faz parar todo aquele ensinamento quando eles chegam com aquela mulher, e vão chegar como se fossem homens muito bons, de um bom caráter, homens de alto nível, vão chegar dizendo que haviam pego aquela mulher do ato do adultério. Irmãos, nós precisamos saber o que é a obra de Deus e o que não é a obra de Deus. Uma das coisas que não é obra de Deus é tomar conta da vida dos outros. Isso não é obra de Deus. Uma das coisas que não é obra de Deus é viver vigiando os outros. Uma das coisas que não é obra de Deus é falar dos outros. Uma das coisas que não é obra de Deus é ferir os outros. Uma das coisas que não é obra de Deus é machucar os outros. Uma das coisas que não é obra de Deus é expor as pessoas ao ridículo. Uma das coisas que não é obra de Deus é envergonhar as pessoas. Nós precisamos saber o que é obra de Deus e o que não é obra de Deus. Essa questão de achar que alguém está fazendo alguma coisa e levar para a liderança, porque você acha ou eu acho que alguém está fazendo isso ou aquilo, está pecando, isso não significa a obra de Deus, irmãos. A obra de Deus é em nós, é em você, em mim. É em nós que Jesus quer fazer a obra. Cada um, no seu cada um. Cada um vivendo a vida da maneira como bem entende. E a gente vivendo a nossa vida como nós entendemos, ou seja, vivendo em santidade. Mas não podemos obrigar que as pessoas vivam em santidade como nós vivemos, ou que elas tenham que viver como nós vivemos. Precisamos entender que a nossa vida tem limite. Nós não podemos ultrapassar alguns termos. Um dos termos que nós não podemos ultrapassar é o termo em que os meus direitos acabam quando começa o direito do meu próximo. Ainda que o meu próximo ele seja pecador, ainda que o meu próximo faça o que é errado, ainda que o meu próximo seja alguém difícil de se lidar, não importa. Mas o meu direito acaba quando começa o direito do meu próximo. Eles simplesmente vão invadir um quesito em que era direito dessa mulher, porque nós entendemos aqui que se ela queria estar adulterando, isso é um problema dela. Mas pegam a mulher e levam a mulher, faz a mulher passar por ridículo, expõe a mulher diante de todos, sem nenhum tipo de misericórdia daquela mulher, tentando manipular a mente de Jesus e fazer Jesus achar que eles estavam fazendo a obra de Deus. Eles não estavam fazendo a obra de Deus. Eles estavam simplesmente maltratando uma pessoa, envergonhando uma pessoa, para tentar pegar a outra. E essa outra era Jesus. E eles trouxeram a vida dessa mulher e colocaram a vida dessa mulher em risco, em perigo diante de Jesus. A lei de Moisés manda, está escrito aí, você leu comigo, a lei de Moisés manda que tais mulheres, elas sejam apedrejadas. Mas a lei de Moisés não dizia isso. A lei de Moisés não dizia em nenhum momento que só a mulher deveria ser apedrejada. A lei de Moisés vai dizer que o casal que fosse pego em adultério é que tinha que ser apedrejado. E isso é muito simples, porque a própria Bíblia vai nos mostrar. Eu gostaria que você pudesse abrir aí a sua Bíblia, no livro de Levítico, por gentileza, no capítulo 19. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 19, por gentileza. E você vai ver o que é as pessoas simplesmente não terem misericórdia de outras, ou simplesmente quererem fazer com que
as pessoas, infelizmente, sejam manipuláveis ou sejam simplesmente pessoas que não tenham nenhum valor para outras. Levítico capítulo 19, no versículo de número 20, está registrada a seguinte palavra: e quando o homem se deitar com uma mulher que for serva desposada, e o homem não for resgatado, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados e não morrerão, pois não foi libertada. E isso, uma parte da lei. Verso 21, e por oferta de expiação pela sua culpa trará ao Senhor à porta da tenda da congregação um carneiro. Ou seja, aqui está dizendo que, sendo esse homem, que ele se deitar com essa mulher, e que for desposada do homem e não for resgatado, ou seja, ele não assumir essa mulher, os dois levarão açoites, né? E eles terão também que, de alguma forma, fazer uma oferta pela expiação desse pecado. Então, nós estamos entendendo que, no caso dessa mulher, ela não poderia ser punida sozinha. Ela não podia ser punida sozinha. Essa mulher não podia simplesmente pagar por algo que ela não fez sozinha. Ela não estava só nessa situação aqui. Essa mulher não estava simplesmente só naquela situação sexual. Havia uma outra pessoa com ela. E a pergunta nossa é: aonde estava a pessoa que estava com ela? Por que não trouxeram o homem que estava com ela? Os irmãos vão ver que, infelizmente, a palavra de Deus ela é manipulada por algumas pessoas. Elas manipulam a palavra de Deus. E manipulam a palavra de Deus por quê, pastor? Para o seu bel prazer, para os seus desejos carnais. Manipulam a palavra de Deus para terem algum tipo de ganho ou benefício com ela. É o que mais nós temos visto nos dias atuais. As pessoas simplesmente manipulando a palavra de Deus para terem, de alguma forma, vantagem sobre isso. Nós temos visto, querido, dias que, infelizmente, nós não sabemos aonde isso vai parar. Nós não sabemos aonde toda essa situação ela vai parar. Ficamos a pensar, ficamos a meditar, ficamos muitas das vezes ainda a nos perguntar: Senhor, aonde isso vai parar? Ainda em Levítico, no capítulo de número 20, e no versículo também de número 20, está registrada a seguinte palavra. Levítico, capítulo 20, versículo também de número 20, vai dizer a seguinte palavra: quando também o homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, o seu pecado sobre si, levarão seus filhos e morrerão. E quando o homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Aí, nós vamos à frente um pouquinho, Deuteronômio, capítulo 22, e também no versículo 22, está registrada a seguinte palavra. Deuteronômio, capítulo 22, e o versículo também é o versículo de número 22. Está registrada a seguinte palavra ali: quando o homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim tirarás o mal de Israel. Percebam, os irmãos, que todas as leituras que nós fizemos está dizendo que o homem também está incluído. E por que eles simplesmente, aqui na leitura que nós fizemos em João capítulo 8, e o versículo de número 5, eles vão dizer: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Imagine, os irmãos, se Jesus tivesse desligado aqui, como muitos dos nossos irmãos estão desligados às vezes na casa de Deus, e não querem entender e nem prestar atenção às vezes no que está sendo ensinado ou falado, e vive uma vida completamente errada, porque não ouve direito às Escrituras, não ouve direito o ensinamento que está sendo falado, e vivem uma vida ao inverso, muitas das vezes, daquilo que deveria estar vivendo. Jesus estava ligado, irmãos. Jesus, então, já está sabendo que havia uma armadilha. Por isso que a Bíblia vai dizer para mim e para você: vigiai e orai. Vigiai e orai. Não é só oração. Tem que ter vigilância também. Temos que saber que há momentos que você tem que perceber que é uma armadilha para você.
orai e vigiai. Para que nós possamos verdadeiramente ser livres pelo nosso Deus de ciladas que o maligno muitas das vezes elabora contra nós. Sem dúvida. Queridos, orai e vigiai. Quer orar? Ore. Quer subir um monte para orar? Vá. Quer ir a algum lugar para orar? Vá. Mas não deixe de vigiar. A maioria das pessoas que a gente vê muitas das vezes cair ou sofrer uma situação, oravam muito, mas eram ruins de vigilância. Não vigiavam. E a vigilância é você manter um estado sóbrio diante de uma situação. Você tem que ser sóbrio. Você tem que olhar para aquela situação, entender que aquela situação pode estar reservando por detrás dela uma outra situação que pode vir contra você e tentar te derrubar. Nós precisamos entender isso. Os evangélicos precisam compreender isso. A todo momento, nosso adversário está armando ciladas, está colocando laços para os servos de Deus. E nós precisamos compreender isso. Jesus, então, ao perceber toda a armadilha, e principalmente a falta de temor que eles tinham, a ponto de manipular a própria palavra. Jesus percebeu isso. Jesus no verso 6 vai dizer o seguinte, vai dizer assim a palavra, isso diziam eles tentando, ou seja, estavam tentando Jesus, para que tivessem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia o dedo em terra. Ou seja, está Jesus então querendo que eles entendessem que ele não queria dar resposta nenhuma sobre aquilo, porque aquilo estava manipulado. Mas eles, então, continuaram a insistência. E como eles continuaram a insistência, no verso 7, na parte B, Jesus vai dizer o seguinte, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus, irmãos, devolve aquilo que eles fizeram para eles de volta. Agora é vocês. Se vocês não têm pecado, quem de nós aqui não tem pecado? Quem de nós aqui podemos acusar alguém, irmãos? Quem de nós aqui podemos, de alguma forma, usar o microfone da casa de Deus ou estar até conversando com as pessoas acusando alguém? Quem de nós pode fazer isso? Quem de nós pode dizer que alguém é bom ou ruim? Quem de nós pode dizer que aquele ou aquela vai para o céu ou aquele e aquela não vai para o céu? Quem de nós pode fazer isso? Quem aqui é mais santo do que alguém? Quem aqui é mais crente do que alguém? Pense nisso. Você sabe por que eu estou dizendo pense nisso? Se nós estivéssemos lá naquele dia, eu tenho praticamente certeza que nós também não íamos querer apedrejar aquela mulher. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Infelizmente, nós temos uma lei de justiça na nossa vida totalmente contrária aos ensinamentos do Senhor Jesus. Para nós, justiça é a gente fazer algo contra alguém, entendendo que aquilo que a gente faz, o nome do Senhor vai ser glorificado. Nem sempre, irmãos, o nome do Senhor é glorificado pelos nossos atos. Às vezes o nome do Senhor não é glorificado. Nós precisamos entender que as pessoas precisam de amor, de carinho. Nós precisamos entender que as pessoas precisam de atenção. Nós precisamos entender que Jesus veio para dar a vida pela humanidade. João 3,16, e você não precisa ser tão conhecedor de Bíblia para entender isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que tenha vida eterna. E o próprio Jesus vai dizer, eu não vim tirar a vida, eu vim dar a vida. Se nós pudéssemos entender essas coisas, e verdadeiramente nos vivenciar essas coisas, eu posso garantir para os irmãos que as igrejas do Senhor estariam lotadas de pessoas. Se o nosso amor verdadeiramente fosse o amor que Deus queria que nós tivéssemos. O nosso amor ainda está distante do querer de Deus, da vontade de Deus. O amor de Jesus é o amor que assume